7, 36 a 50, onde temos um título, A Pecadora Perdoada. Podemos ler, irmãos? Graças a Deus, com certeza, é uma palavra que falará aos nossos corações. O Espírito Santo fará a sua vontade. Podemos ler então? Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher, na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Dize a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Depois, qual deles melhor? E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. E não me deste ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por tua palavra que acabamos de ler, Senhor, que pela mesma, Pai, cremos que o Senhor irá abençoar o nosso coração, iremos alimentar a nossa alma, Senhor, a toda a tua igreja. Toma em tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, falando segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Um texto bastante conhecido, onde os irmãos nós lemos várias vezes, mas o Senhor trouxe ao meu coração o desejo de ler essa palavra. Com certeza, o Senhor tem algo para nós aqui. Vemos aqui, Jesus foi convidado para jantar na casa do fariseu, que não ofereceu as cortesias comuns, como água para lavar os seus pés, ósculo santo, que era um cumprimento, era a cortesia comum da época. Os fariseus eram homens, líderes religiosos da época, homens respeitados pelos povos da época, homens assim que tinham uma boa qualificação. No entanto, na época de Jesus, eles tornaram um tipo sinônimo de hipocrisia. Na verdade, eles estavam perseguindo Jesus. Nem todos os fariseus, claro, muitos fariseus estavam querendo ouvir Jesus de bom grado, querendo aprender, e muitos se converteram. E, inclusive, esse aqui, ele não estava, talvez, com segundas intenções, ele estava realmente querendo ouvir Jesus. Às vezes, em alguns encontros que ele teve com Jesus, ele implorou que Jesus estivesse com ele em esse jantar. Então Jesus, como ele sempre atendeu os pecadores, os publicanos, hoje
nesse momento aqui, nessa palavra, ele está atendendo também de bom grado este fariseu que o fez esse convite para esse jantar. Podemos observar que Jesus foi convidado para esse jantar na casa desse fariseu e Jesus estava ali, como ele fez o convite. A mesa estava posta, todos os convidados estavam presentes, Jesus estava presente ali, como ele convidou, porém, não tinha acontecido as cortesias da época, que era tratar bem quem chega, ter uma bacia com água, até porque eles andavam descalço ou sandálias abertas, muitas poeiras, era necessário lavar os pés de quem chegava. Estava querendo dizer que você é bem-vindo na minha casa, é um prazer te receber. Era assim que era o costume daquela época. Então Jesus foi tratado de maneira fria, foi tratado friamente. Nós aprendemos nesse texto que Jesus não foi um convidado especial para estar naquele jantar. Ele não foi convidado sozinho para estar lá. Era um jantar que já acontecia, era um banquete que já acontecia. Ele foi convidado para participar deste banquete. Um banquete com muitas pessoas, muitos homens ali, estudados, defensores da lei, a lei escrita, a Torá, era a Bíblia da época, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então era um banquete importante. Jesus estava ali sentado naquela mesa. No versículo 37 a 38, nós vamos observar que essa mulher, do versículo 37 ao 38, eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, o que é que essa mulher fez? Ela aparece a esse banquete. E quem era essa mulher? Ninguém sabe definir quem era. A Bíblia diz que ela era uma pecadora, é assim que a Bíblia fala. Os versículos que vamos encontrar, não fala o nome dela, não, ela era uma pecadora notória, uma pecadora destacada, uma pecadora, ela cometeu algum ato que tinha um destaque na vida dessa mulher. Então essa mulher, ela não era uma pessoa assim, bem falada na cidade, uma cidade certamente pequena, ela era bem conhecida. Então ela era o quê? Uma mulher pecadora. A maioria dos estudiosos diz que ela poderia ser uma prostituta, ela poderia ser uma mulher, ela cometia, lógico que todos são pecadores, mas essa aqui tinha um pecado, um destaque. Todos conheciam, tipo assim, todos olhavam com olhares estranhos para essa mulher, porque ela era uma mulher pecadora. É importante lembrar, irmãos, que naquela época não se costumava convidar mulher para participar de um banquete deste aqui. Não era comum. Eles nem conversavam com mulheres em público. A mulher sempre foi desqualificada, até uma mulher de boa reputação. Agora imagine uma mulher que tinha já uma marca que era uma mulher pecadora. Então, esse banquete tinha muitos homens sentados à mesa. Essa mulher, ela não era bem-vinda neste lugar. Com certeza eles iam julgar mal. Este banquete acontecia em áreas abertas. Não era um banquete num lugar fechado. Era em áreas abertas, como se fosse uma varanda, um terraço. E naquela época tinha também um costume interessante. Todos poderiam participar. As pessoas que não eram convidadas, que não tinham seu nome escrito na lista de convidados, poderiam participar. Quer dizer, poderia ver, poderia ficar rodeando aquele espaço, olhando em volta, observando quem estava ali, até mesmo ouvindo as conversas. Isso era liberado. Interessante, né? Eles não poderiam fazer nada, tinha que ficar no cantinho lá. Tipo assim, pode ficar aí, mas não pode interferir na conversa, não pode fazer pergunta, não pode participar do banquete, não pode comer nada, mas pode ficar observando. Era assim que acontecia, até porque era um espaço aberto. Eles poderiam ficar naquele local, porém não poderiam interferir, fazer perguntas, questionar alguma coisa, comer alguma coisa, não podia, era proibido. A presença dessa mulher, por ela ser uma mulher pecadora, foi complicado, porque ela teve muita coragem e determinação para estar naquele lugar, até porque ela não era bem vista. Ela, com certeza, ela seria questionada. Mas ela não se preocupou com isto. É como se estivesse dizendo, é como se Jesus estivesse dizendo para o fariseu, olha,
Quem me convidou foi você, não foi essa mulher. Então, o convite quem fez foi Simão, o fariseu. Ele que convidou. É como se ele estivesse dizendo assim: como que vai participar desse banquete? Eles não são convidados. Porém, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para expressar o seu amor e gratidão a Jesus. Ainda que ela não foi bem vista, ela não era mulher qualificada para estar naquele lugar, mas ela estava ali, disposta, com coragem, com determinação, e ela queria dar o seu melhor. Ela não estava nem aí para os olhares, para os questionamentos, para as reprovações. Muitos estavam ali olhando, tipo assim, olha quem está aqui. Imagina, né? Então ela não estava nem aí para isso, ela estava disposta a fazer o melhor para o mestre. Ela estava ali determinada, com muita coragem. É impossível, irmãos, alguém estar onde Jesus está e não ter nenhuma reação. Aí complicou. A complicação foi essa. Porque como que Jesus está presente em um lugar e você vai estar lá e você não vai expressar nada? Não, eu estou aqui, Jesus está aqui, mas faz de conta que eu não estou vendo Jesus, eu não estou sentindo nada. E aí é impossível alguém estar onde Jesus está. Quem tem Jesus na sua vida, quem tem o Espírito Santo na sua vida, vai agir de alguma forma. Você vai ficar agoniado, você vai ficar inquieto para adorar, para glorificar, ou até mesmo no ambiente que você estiver. As irmãs, os irmãos têm experiência com isso. Você está num posto de saúde, na fila de um banco, aonde você estiver, Jesus está habitando na sua vida, na sua casa. E por isso você fica inquieto com as situações que estão acontecendo à sua volta. Se alguém estiver falando mal de Jesus, você fica agoniado. Se alguém está enfermo, passando mal, ou precisando de uma palavra, você vai ser impactado pelo Espírito Santo para estar movimentando na direção, para defender esta causa de Cristo de alguma forma. Então é impossível estar num lugar como esse aqui, que Jesus está presente. É como a gente está num culto aqui. Jesus está aqui. Jesus está na sua vida. Como que você vem aqui? De que forma? Lógico e evidente que nada aqui é forçado. Todos estão aqui por livre e espontânea vontade, com alegria, com gratidão, em um lugar tão simples como esse, onde não tem nada. Mas pelo Espírito Santo você vem com prazer, com alegria, com dedicação. Para quê? Para adorar o Senhor, para oferecer o seu melhor. É uma mensagem maravilhosa. Vemos aqui mesmo coisas de estar em um culto e não se mover, como eu já falei. No verso 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, regando os seus pés com lágrimas, e os enxugava com seus cabelos. Então Jesus estava ali em uma mesa, à época, dizia o seguinte, que eles teriam que estar reclinados à mesa. As mesas eram mesas baixas, como se estivesse numa sala de televisão, escorando em um braço, reclinado sobre a mesa, e os pés ficavam para fora. Por que os pés ficavam para fora? Porque os pés eram empoeirados, era a parte mais humilhante do corpo, a parte mais suja do corpo. Em um banquete como este aqui, os pés tinham que ficar para trás. Eles ficavam reclinados sobre a mesa para se alimentar. E essa mulher chegou por detrás. Ela veio por detrás. E ela, levando um vaso de alabastro, ela fez o melhor que ela pôde fazer. E ela chegou e começou a sentir emoções, aquele ambiente, ela sentindo Jesus presente, e ela está com o coração impactado, sentindo vontade de chorar, de glorificar, de expressar, de fazer alguma coisa. De repente ela chega por trás de Jesus com um vaso de alabastro caríssimo. E ela chora nos pés de Jesus continuamente. Ela chora, ao mesmo tempo ela percebe que está chorando, está molhando os pés de Jesus, está acontecendo uma meleca ali, porque há muita poeira. Imagina um pé empoeirado, com lágrimas caindo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma bagunça ali, começou a sujar, a molhar tudo, e ela está chorando copiosamente. E o que ela faz? Ela, desprovida de uma toalha, o que ela faz? Ela solta os cabelos. Soltando os cabelos, ela começa a chorar, e ao mesmo tempo adorando e secando seus pés com seus cabelos, e ao mesmo tempo ungindo. Então isso aí é um pretérito de continuidade.
ela está chorando continuamente, ungindo continuamente e secando com seus cabelos. Então, é uma constância. Olha só que coisa gloriosa. É impossível estar na presença de Jesus e não sentir esse impacto, irmãos. É como se nós estivéssemos orando, sentindo a presença do Senhor, a gente chora, a gente glorifica, a gente levanta, a gente quer chorar mais, Então, não é assim que acontece? Jesus presente na vida de uma pessoa, é assim que acontece. Então ela solta os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Agora olha só que coisa muito diferente. Soltar os cabelos, não podia soltar os cabelos. Porque soltar os cabelos é um ato de sensualidade. A mulher ficava sensual, ela ficava muito mais atraente. Na época era assim. A mulher tinha que ficar com o cabelo preso. Se soltasse, ela soltava com o seu companheiro no particular. Mas em público não poderia soltar os cabelos. As mulheres daquela época, as mulheres de vida fácil, ou que tinham suas casas de prostituições, elas tinham esse perfume caríssimo para agradar os seus clientes, e os seus cabelos eram longos para atrair mais ainda os seus clientes. Então aqui, soltar o cabelo numa época dessa não podia. Inclusive, eu vivi uma época, eu conheci uma pessoa que era serva do Senhor, até mesmo da Assembleia de Deus, e na época as mulheres não podiam soltar o cabelo. Se ela lavasse o cabelo, ela não poderia soltar na rua. Ela estava sensualizando. E eu conheci uma moça que ela foi excluída da igreja porque ela soltou o cabelo na rua. Ela desviou. E ela me contou essa história. Então, olha que loucura, que visão mais fechada. Certamente, esses irmãos aprenderam com essas histórias aqui, né? Que a mulher que soltava o cabelo, ela estava sensualizando. E não tem nada a ver. Então, ela soltou o seu cabelo, não se preocupando com o que eles iam falar. Ela estava chorando, regando, adorando e assecando com seus cabelos. Esta mulher, ela admitiu que era uma pecadora. A melhor coisa que a gente tem que fazer, que nós fazemos, é admitir que somos pecadores. Quando você admite que você é pecador, que nós somos pecadores, o que nós temos que fazer? Somente adorar, somente nos humilhar. Não é assim, irmãs? A gente chora, a gente glorifica, a gente exalta o Senhor, a gente procura estreitar os nossos momentos, o máximo que a gente pode. Por quê? Porque nós encontramos com o Senhor. Nós admitimos que somos pecadores, que não merecemos tamanha graça nas nossas vidas. O que nós vamos fazer? Nós vamos adorar, nós vamos chorar, nós vamos nos humilhar o tempo todo. E o Senhor Jesus vai renovar isso tudo pelo Espírito Santo em nossos corações, essa forma de sempre submeter ao Senhor. Por isso que nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo. Ninguém vai impedir um cristão cheio de Deus deixar de adorar, ou deixar de chorar, ou de glorificar o Senhor. Podemos ver também, antes desse acontecimento, paralelo entre os evangelhos, como em Mateus 11, 28 a 30, onde foi um convite amável que Jesus fez: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. Ninguém consegue, irmãos, adorar o Senhor Jesus como essa mulher estava adorando, se não tiver tido um encontro com o Senhor. Ninguém consegue se derramar diante do Senhor dessa forma, se já não tiver tido um encontro com o Senhor. Ela não encontrou com Jesus pela primeira vez. Ela já havia encontrado com o Senhor Jesus, enquanto muitos achavam que ela era uma pecadora, uma mulher em destaque o seu pecado, mas ela já era transformada, lavada, remida. Ela estava já nova, ela era uma nova criatura. Por isso ela estava adorando ao Senhor nesse momento. Suas lágrimas, seu presente tão caro, sua atitude de humildade indica transformação interior. Ela chegou por trás de Jesus, levando um vaso de alabastro, que era uma quantidade mais ou menos de meio litro de perfume, que era um perfume caríssimo, um perfume caro. Ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. Então, ela chegando por detrás e ungindo os pés do Senhor Jesus com aquele perfume, demonstrou humildade e transformação. Ninguém consegue fazer isso aqui se não for transformado, se não for totalmente impactado por Deus, pelo Espírito Santo, e se torna uma habitação de Deus, e automaticamente essa pessoa faz isso, oferece o melhor. E ao Senhor, nós vamos oferecer o melhor,
O melhor de nós, o melhor que está dentro do nosso coração, o melhor que tem em nós, nós vamos oferecer sempre o melhor, sempre os melhores horários, sempre os melhores momentos, sempre tudo de bom nós vamos oferecer ao Senhor. O valor deste perfume correspondia a 300 denários, era equivalente a 1 ano de trabalho de um homem. Está em João 12, 3 a versículo 8. Então, era um perfume caríssimo, que as moças compravam esse perfume gota a gota, vinha de longe, é um perfume muito caro. Em outros estudos a gente vê sobre isso. Então, era comprado gota a gota. E esse vidro de perfume era feito de pedra. Não tinha como entornar esse perfume de uma vez só. Mas à frente nós vamos ver que essa mulher, ela quebrou esse vidro de perfume para ungir os pés de Jesus com todo esse unguento que era caríssimo, que era o valor de 1 ano de trabalho de um homem. Imagina o que ela estava oferecendo. Então ela estava oferecendo de melhor para o Senhor. Finalmente, ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. Se usava uma gotinha na cabeça, ou era usado com muito cuidado esse perfume, porque era caríssimo. Tanto que naquela época, eles recebiam os seus convidados, colocavam óleo na cabeça. Não era esse perfume aqui que eles colocavam. Eles cumprimentavam com ósculo santo, que era um beijo no rosto, lavavam os pés, os seus empregados, seus escravos, lavavam os pés de quem chegava e colocavam um pouquinho de óleo, que não era esse perfume caro. Ela pegou um perfume caro que ela tinha guardado, que ela comprou para Jesus. Com certeza ela teve isso, especialmente quando ela tivesse uma oportunidade de encontrar com Jesus, ela daria o melhor para o mestre. Então ela procurou a parte mais humilhante de Jesus. Claro que se ela pudesse colocar na cabeça, talvez ela colocaria. Mas como Jesus estava reclinado na mesa, com os pés para fora, ela foi nos pés. Então, aproximar dos pés é uma parte humilhante. Os pés é uma parte suja, é uma parte mais humilhante do nosso corpo. E ela se aproxima dos pés. Naquela época, quem cuidava disso eram os escravos. Eles cuidavam, tinham os seus senhores, os seus patrões, mas quem fazia essa parte eram os escravos que cuidavam dos pés, que é uma parte muito humilhante. Nós podemos ver que tratar dos pés, como eu já falei, era uma parte de escravo. E ela considerou o quê? Uma escrava. Eu sou uma escrava, eu sou uma serva. Então, é um privilégio muito grande ser considerado um escravo. Quem está triste aqui por ser escravo de Jesus? Com certeza, é um privilégio, nós somos escravos. O escravo serve com alegria o seu senhor. E aqui ela se considerou como uma escrava, como uma serva fiel, dando o melhor para o seu senhor. Aquele que restaurou a sua vida, salvou a sua alma, livrou ela de pecados horríveis em que ela era desqualificada naquela cidade. Ela deu o seu melhor porque aquele homem resolveu o problema da sua alma, o problema do seu coração. Toda a dificuldade estava resolvida na vida dela. No verso 48, Jesus disse: os teus pecados te são perdoados. Jesus não olhou para a oferta. Jesus não olhou para as lágrimas dela. Jesus não olhou para aquele perfume tão caro. Ele poderia perdoar também um perfume caro desse, está colocando nos pés. Tem que perdoar mesmo. Mas Jesus não olhou a oferta. Assim como Ele não olha a nossa oferta. Ele não está olhando para a sua oferta. O que você está ofertando na obra de Deus, ou no trabalho, ou na limpeza, o que for que nós estivermos fazendo. Ele não olha a oferta, mas Ele olha o ofertante. Ele olha o coração. Porque é o coração que faz a diferença. Aqui ela não foi perdoada dos muitos pecados que ela tinha, porque ela deixou um perfume caro ali. Não, eu vou comprar a minha salvação, porque esse perfume é caríssimo. É um sacrifício que eu estou fazendo aqui, que eu tenho que sair daqui perdoada. Não é essa visão. Como hoje, semana mesmo, eu ouvi alguém me ligando e falando assim: olha, foi resolvido um problemão na justiça. Não preciso nem de advogado, porque a minha oração resolveu. O meu jejum resolveu. Olha, o grupo orou e foi resolvido o problema. Um senhor falou isso. Então,
As pessoas acham que é por causa da nossa oração que o Senhor vai responder. É por causa da minha disposição. Não, eu faço muito a obra de Deus. Não, eu sou a pessoa qualificada aqui. Eu estou em destaque aqui, por isso que eu sou perdoada. Não, eu sou a primeira a chegar aqui na oração. Não é por isso não, irmãos. Isso aqui é a graça de Deus. Deus está olhando o coração do ofertante. O que você está fazendo? É com gratidão? O que você faz pela obra de Deus? É com amor? O que você está doando é com o coração? É para a glória de Deus? Então Jesus olha para isso. Porque a oferta não é tão importante, mas o ofertante é importante. A disposição do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Essa disposição, essa intenção é que vai chamar a atenção de Jesus. Na arca do tesouro, agora me lembrei desse versículo aqui, não sei onde está, mas eu me lembrei, que na arca do tesouro se colocava as muitas ofertas, o que estava sobrando. Aí ali muitos colocavam dinheiro que estava sobrando. É muito fácil, você tem 10 mil guardado, você dá 5 mil, não faz diferença nenhuma, né? Então, ali muitos colocavam naquela arca várias ofertas caras. Mas ali tinha uma mulher que só tinha uma moedinha. A moedinha poderia ser 10 centavos. Era a única que ela tinha. O que ela fez? Ela foi lá e colocou lá, na arca do tesouro. Jesus observou aquilo e falou, olha, a maior oferta foi colocada ali. Porque ela deu tudo que ela tinha. A única que ela tinha. Ela dedicou todo o seu coração. Ela não se preocupou. Então, o que chamou a atenção ali não foi as muitas ofertas, mas a intenção do coração. E isso nós aprendemos que o Senhor Jesus está vendo é o nosso coração. Qual é a nossa intenção? Ainda que somos questionados por alguém em volta, ou em que alguém está julgando, mas não importa. Importa que Jesus, ele está vendo o seu coração. Importa que ele conhece o coração. Não tem como fugir de Deus. Então, o lugar mais importante é aos pés do Salvador. Então ela estava aos pés do Salvador, fazendo o mais importante. Ela ali encontrava o quê? Um abrigo para a sua alma. Ela encontrou nos pés de Jesus solução para os seus problemas. É isso que nós encontramos diante dos pés da cruz, diante do Salvador. Encontramos solução para a nossa alma. Encontramos resposta para as aflições, para os questionamentos do nosso coração. Diante do Senhor Jesus, você pode chorar, você pode clamar. Ainda que estamos com as nossas lágrimas quentes, sem resposta nenhuma, mas vale a pena, porque diante do Salvador, todas as nossas causas são resolvidas. Aos pés de Cristo encontramos o quê? Uma fonte inesgotável de alegria constante. Bem-aventurados são aqueles que choram aos pés do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que estão dispostos a estar aos pés do Senhor, que separa tempo para estar aos pés do Senhor. Ali encontramos toda a alegria para a nossa alma, toda a solução para nossos grandes questionamentos. Aos pés de Jesus, sempre grandes multidões levavam os seus doentes, os seus enfermos, aleijados, mudos, surdos, leprosos, levava aos pés do Salvador e era resolvido todos os problemas. Jesus curava todos, Jesus resolveu o problema de todos. Mulheres que o seu filho morreu, como a viúva de Naim, o seu único filho morreu. Ela estava desesperada, o seu marido tinha morrido, agora morre também o seu filho. Jesus chegou e parou o enterro. Opa, pode parar. Mas que homem é esse que para o enterro? Como é que pode isso? Jesus resolveu o problema daquela mulher, trouxe aquele filho de volta. Então, diante de Jesus não tem problema que não é resolvido. E as multidões eram levadas diante do Salvador. No verso 39 a 40, houve aqui uma objeção. Podemos ver do 39 a 40, uma objeção ao que Jesus fez. O fariseu pensou, bom, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está atrás dele, porque Jesus não estava vendo a mulher. Ele saberia, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está aí. E saberia muito bem quem é essa mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Aí o Simão, fariseu, ele começou aqui a julgar Jesus. Ele começou a julgar a mulher.
Então ele falou, olha, se esse fosse profeta, porque eu sou o destaque da época, nós somos os conhecedores, os defensores da lei de Moisés. Esse camarada está na boca de todo mundo, acontecendo milagres, milagres e milagres. Agora, será que ele é profeta mesmo? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele. Então o fariseu aqui, ele começou a duvidar de Jesus só no coração. Começou a duvidar de Jesus somente no coração. No verso 40, Jesus disse, Simão tem algo a lhe dizer. No verso 40, Jesus falou, Simão tem algo a lhe dizer. E ele, rapidinho, acho que ele tomou um susto, né? Como é que pode? Acabei de pensar aqui contra o homem, eu estou julgando. Eu estou questionando contra ele. E ele fala comigo, ele tomou um impacto. Eu acho que ele tomou um susto, né? E ele rapidinho, falsamente, falou, pois não, mestre. E ele respondeu, Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse, dize-a, mestre. É como se, estou tudo bem, não estou questionando nada, não estou falando mal de você. Só que ele estava no lugar onde Jesus está. E onde Jesus está é um perigo, tá? Porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Se você está murmurando, está questionando, onde nós estivermos, o Senhor Jesus conhece o coração. Então, Jesus, amorosamente, ele poderia dar ali um sabão, vamos falar assim, naquele homem. Mas ele foi educadamente, amorosamente, e falou o nome dele. Não falou nem fariseu, não. Ele falou assim, Simão, tenho algo para lhe dizer. A primeira vez que a gente vê falar o nome desse homem aqui, porque esse homem aqui é fariseu o tempo todo. A gente vê uns 4 repetições, fariseu, fariseu, fariseu. Mas aqui ele fala Simão, porque Jesus tem prazer de chamar o homem pelo nome. Ele tem prazer de mostrar o que é bom que está em nós, o que está em você. Então ele não está aqui em lugar nenhum para acusar e nem para apontar o erro da pessoa. Até porque ele estava visitando os fariseus, visitando pecadores, publicanos, e aqui ele está visitando o fariseu também com amor, para salvar a alma dele. Então ele vai falar o nome dele aqui. Simão tem algo para lhe dizer. E ele respondeu, pois não, mestre, pode falar. Aí Jesus responde com uma parábola. Jesus responde com uma parábola no versículo 41. Aí Jesus vai contar uma parábola para ele aqui, respondendo o coração dele. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia ali 500 de dinheiro e outro devia 50. Jesus vai trabalhar a mente daquele homem contando uma parábola. No verso 42, e ele falou, e não tendo com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Jesus vai falar para ele dos 2 devedores, o agiota da época, né, ficava lá na praça sentado, alguém ia lá, pegava o dinheiro emprestado, né? Aí um pegou 500, o outro pegou 50. Jesus está falando para ele, olha, havia um credor e havia 2 homens, um devia mais e um devia menos. É como você chegar num banco e pegar um dinheiro emprestado, e depois você liga para o gerente, conversa com ele, você não tem como pagar, e ele vai falar para você, ó, está sabendo uma coisa? Está perdoado, você não deve nada. Imagina que alegria, você devendo uma casa, um carro. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Jesus está falando para ele, olha só, um devia 500, o outro devia 50. Agora, na sua visão, qual dos 2 foi mais perdoado? Aí ele falou, ele diz, tenho para mim que foi aquele que foi mais perdoado. Lógico que ele foi mais perdoado, ele devia muito mais. Jesus disse, olha, julgar-te bem, até porque sabia julgar bem, né? No verso 44 e 50, Jesus vai falar. O verso 44 e 50, eu vou até dar uma... 44 a 50. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Aí Jesus mostra para ele essa parábola e explica para ele, tipo assim, Simão, foi você que me convidou, não foi essa mulher não.
Olha o que você fez. A ordenança da época, você não prestou atenção, você não fez nada. Não me ungiu com óleo, não me cumprimentou com um beijo, não lavou os meus pés. Mas essa mulher, desde quando ela chegou, que ela não para de chorar nos meus pés. Ela está chorando, ungindo, regando, está enxugando com os seus cabelos. Jesus está mostrando para ele o que estava nele. Acho que aquilo aprendeu mais do que qualquer época. Se ele fez isso aqui de maneira assim, eu vou pegar Jesus em alguma parte. Tem pessoas que convidam pessoas assim, né? Convida, mas na verdade está querendo pegar alguma coisa ou descobrir alguma coisa. Se ele fez isso mal intencionado, aquilo teve que aprender muito sobre ele, mais do que em qualquer época. Porque Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando, olha, então você deve menos. E essa mulher deve mais. Aí Jesus estava mostrando que o problema do pecado é isso aí. A nossa dívida é impagável. Jesus está mostrando que a dívida do pecado, quem deve muito ou deve pouco, ninguém pode pagar. Lógico que tem pessoas que fazem coisas horríveis, né? Apronta muito mais, faz coisas muito mais pesadas. E o outro nasceu na igreja, é bonzinho, é quietinho e tal, dá até um bom testemunho, às vezes desviou, fez coisas poucas. Mas diante de Jesus, o pecado é o mesmo tamanho. A graça é o único pagamento para pagar essa dívida. Jesus está mostrando para ele que esse pecado, que somente na cruz seria resolvido. Jesus estava ali para resolver esse problema, que a graça era o suficiente, era o único remédio que resolveria essa causa. O problema de Simão era a cegueira. Ele não conseguia enxergar ele mesmo, ele não conseguia enxergar Jesus e nem a mulher. Esse é o problema. Aí então fica fácil para julgar, né? Porque primeiro eu não olho para mim. Aí ele começa a julgar Jesus. Não, Jesus não é profeta. Essa mulher é pecadora. E ele falou, você tem visto essa mulher? Ele não viu essa mulher, ele viu um monte de mancha, de pecado na vida dela. Essa mulher é pecadora. Só que Jesus olha para mim, para você, para a humanidade que o aceita, ele não vê a mancha do pecado. Ele vê uma pessoa nova, uma nova criatura. Não importa o que aconteceu, você é uma nova criatura. E o fariseu, ele olhava e via uma mulher pecadora. Ele via, não, essa mulher aí é pecadora. Essa mulher aí é desqualificada. Ela está cheia de coisas pesadas sobre ela. Só que ela já estava transformada. Até então ela não sabia, ela só estava se impactada de alegria, regozijando o seu coração, querendo oferecer o melhor para Jesus, mas até então ela não sabe o que Jesus vai falar para ela. Então o problema é esse aí, é a cegueira espiritual, das pessoas se achar que sabem muita coisa. E querer julgar as pessoas se qualificando melhor do que o outro. Jesus está ensinando que diante de Deus todos são devedores. Só a graça pode salvar. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos a graça. A graça, ela é algo que não merecemos. Através da fé que foi estimulada, que é um dom de Deus que já está em nós, mas foi ativada pelo Espírito Santo na vida daquela mulher, e ela alcançou a graça que é um dom de Deus, que ninguém merece, é um dom, algo imerecido. Jesus está ensinando isto para essa mulher e para nós aqui. Jesus, como se estivesse dizendo para aquele homem, quem convidou foi você, mas você não fez o que era para fazer. Essa mulher está fazendo. Tudo que você devia fazer, você não fez. E ela observou aquele lugar e ela percebeu, Jesus está sendo tratado com indiferença, friamente, eles não estão dando o que Jesus merece, então eu vou dar o meu melhor. Jesus sempre vai contar com pessoas, vai ter sempre pessoas dispostas a dar o melhor para o Senhor, vai ter sempre pessoas dispostas a abrir o coração e dar o seu melhor. E essa mulher estava ali. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, com a nossa vida, para não sermos substituídos por pessoas que vai fazer aquilo que a gente sabe fazer. Já viu aquela pessoa nova convertida que vem para a igreja?
que saiu do mundão pesado e vem para a igreja, ele quer dar o melhor dele. Na oração, na consagração, a primeira a chegar, a última a sair. Ele vai e busca, e batalha, e consagra, e prega para um, e prega para outro. Termina o culto, vai para o banheiro orar, porque eu não sentia... Eu, particularmente, me lembro quando eu aceitei Jesus, eu entrava na igreja, e o culto terminava, eu fiz parte da igreja batista, Maranata, e o culto, quando eu começava a sentir, o culto acabava. Não é possível. Não é possível que esse culto acabou. Eu ia para o banheiro orar, acredita, irmãos? Eu fazia isso. Eu entrava no culto, entrava para o banheiro e orava. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia. Entrava no culto, ligadinho, olho fechado, não queria ver ninguém, só queria ver a presença de Deus. Terminava o culto, Senhor, eu não sentia a tua presença, eu ia para o banheiro orar. Fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, esse desejo, irmão, quem coloca em nós é o Espírito Santo. Ele vai sempre colocar esse impacto na nossa alma. Nós vamos ficar, já tem momento de eu brigar com Jesus. Jesus, por que o irmão está chorando? Por que o irmão está falando mistério? Por que eu não falo? E uma criança, ela fica igual um menino. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. E essa mulher estava sim, oferecendo o melhor. Então, se a gente ficar muito espesso, achar que isso, que nada, sou um crente mais assim, meio light, deixa esse negócio para lá, esse negócio de interação, não tem nada a ver. Jesus pode nos substituir por outra pessoa, que vai fazer o que a gente sabe fazer. E isso, irmãos, o Senhor está disposto a renovar o nosso coração a todo tempo. Devemos nos preocupar com isso. Senhor, pesa a mim na tua balança, vê se não é me falha. Senhor, sonda o meu coração, vê como é que está o meu coração. Por que eu não estou decidido mais a ouvir a palavra? Por que eu estou definindo qual é o culto que eu quero ir? Por que o irmão vai pregar e eu não quero ouvir? Por que eu não vou muito com a cara... Temos que fazer uma análise das nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor, Ele é soberano, Ele está vendo o nosso coração, Ele conhece, Ele nos conhece. E Ele ama e quer trabalhar o nosso coração. Deus, na sua soberania, levanta pessoas segundo a necessidade da sua obra. Não com base em títulos ou em mérito, mas Ele levanta. Porque a obra de Deus, ela não para. Quem para somos nós. A gente desiste, a gente para, deixa para lá. Mas a obra do Senhor, ela não para. Porque Deus, Ele vai levantar pessoas. Ele vai salvar o ladrão, a prostituta. Ele vai salvar, vai libertar. A obra dele não vai parar. Ele salvou o ladrão na cruz, salvou prostitutas, publicanos. O foco não é validar o pecado, irmãos. Não é que a gente está dando honra mais ao pecado. Não, quem é mais terrível dá mais valor. Não é isso não. Não é validar o pecado. Jesus está fazendo aqui o seguinte. É o poder da transformação, da graça, que age na vida dessas pessoas, tornando elas testemunhas fiéis, reais e verdadeiras. Pessoas sedentas, pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor. Pessoas que levantam preocupadas. Senhor, por que eu não estou conseguindo orar? Porque, Senhor, tem tempo que eu não estou lendo a Bíblia, tem alguma coisa estranha. Aí você começa a preocupar com isso. E isso, o Espírito Santo está disposto a fazer isso. Então ele age na vida dessas pessoas, tornando as pessoas testemunhas fiéis, reais e verdadeiras. Pessoas que entendem o que Jesus fez na sua vida, de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua família. Você estava perdido, eu estava morta, irmão, eu estava indo para o inferno. Eu sofri um acidente que eu estou aqui hoje por um milagre. Um milagre. Eu estava no CTI, desenganada pela medicina, e consciente 30 dias. O rapaz que estava comigo, eu tinha apenas 17 anos de idade. O rapaz que estava comigo era meu noivo, ele morreu na hora, naquele acidente. E eu fiquei entre a vida e a morte. Simplesmente assim. E nas minhas rezas eu falava, Senhor, me livra do inferno. Porque eu não sou feliz, me dá alegria. Porque nem no casamento eu tinha felicidade naquele casamento. Porque uma jovem naquela idade, eu não tinha nem entendimento. Por que eu estava namorando? O rapaz era noivo e ia casar. Como? Porque eu nem sabia. Eu só sabia que eu não era feliz, não era alegre. E nas minhas rezas eu falava, Senhor, me dá alegria, porque meu pai contava para a gente que os nossos pecados é a quantidade das penas da galinha. E ele falava bem assim, meus filhos, cuidado, porque os seus pecados é a quantidade das penas da galinha. Agora imagina uma galinha, que você consegue contar as penas dela? Assim eram os meus pecados. E eu ficava pensando, então não tem jeito para mim? Então eu falava, Senhor, então me dá alegria, quando eu morrer só pode me mandar para o inferno. Eu falava assim mesmo, igual eu estou falando aqui. Só que no dia 6 de julho de 86, houve um acidente.
Eu estava noiva para casar, aquele rapaz, houve um acidente, aquele rapaz morre na hora. E eu fiquei entre a vida e a morte. Contei a história porque me contaram, porque eu não vi nada que aconteceu comigo. Estou indo já para o final aqui, por isso estou dando uma pincelada aqui melhor, irmãos, fica tranquilo aí. Então ali eu tive aquela experiência, e quando eu saí daquele hospital, que eu vi esse mundo todo, eu falei, nossa, não acredito que eu estou aqui, eu continuo nesse mundo. Aí eu fui entender que eu estava vivendo a realidade. Então ali o Senhor revelou ao meu coração a salvação. Mostrou para mim que a alegria que eu precisava, o Senhor mostrou para mim. A segurança que eu precisava de sair, voltar e ninguém falar mal de você, não ficar questionando a sua vida. É isso que nós vivemos hoje, irmãos. Porque o mundo não tem nada que presta. Essa mulher aqui era uma pecadora, qualificada, notória. Então o fariseu viu nela um pecado, mas Jesus já tinha transformado a vida dela. Ela era uma pessoa livre, lavada, restituída à sua fé, feliz na presença do Senhor. E Jesus falou para ela, por isso te digo, os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Então os muitos pecados dela foi perdoado porque ela muito amou. Então eu não vou amar muito não, porque eu não tenho muito pecado, não fiz muita coisa, então meu amor vai ser bem pouquinho. Será que é assim? Então quando a gente considera que nós somos devedores, esse amor será grande, irmãos. Agora quando a gente pensa assim, eu não devo muita coisa não, é porque nós não nos aproximamos de Jesus o suficiente, irmãos. É por isso que a gente sente assim. Sabia? O profeta Isaías que falou, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou perecendo, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Então, até então, ele não tinha visto o tamanho de pecado, o tamanho de necessidade que ele tinha. Mas quando ele aproximou do Senhor, ele falou, ai de mim que vou perecendo. Então, quando você se aproximar de Deus, quando nós nos aproximar de Deus, como devemos nos aproximar, nós vamos entender a nossa pequenez de vida, como nós somos miseráveis, como nós somos anêmicos espirituais, como nós precisamos de Deus, como que nós somos pequenos, desqualificados diante de Deus. É isso que nós precisamos. Aí o Espírito Santo vai revelar para a gente a frieza do nosso coração a cada momento. E só se aproximar do Senhor nós vamos sentir isso. Senão, nós vamos achar que está tudo bem, está tudo ok, não precisa amar muito não. O meu amor é bem fraquinho. Eu vou amar muito pouco, eu vou fazer pouco na obra de Deus, eu vou chegar atrasado no culto mesmo, eu não vou dar atenção a essas palavras que são pregadas mesmo, eu não vou dar valor não, porque não sente o seu pecado, não sente o seu erro. Nós temos que nos aproximar de Jesus de uma tal forma, de sentir esse problema que está dentro de nós, que precisamos dessa vida, precisamos desse renovo, dessa restauração. Por isso que essa mulher fez, ela amou muito, por isso ela sentiu, ela foi muito perdoada, porque ela muito amou. No versículo 47, por isso te digo, os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Ela sentiu de onde que ela foi tirada, a desgraça de vida que ela levava. Ela era uma pessoa falada na boca de todo mundo. Ela não tinha paz, onde ela chegava. Nossa, olha quem chegou aí. Ó. Olha só, gente, você viver esse tipo de vida. Agora Jesus entra na vida dela e muda a história dela. Agora ela tem liberdade para entrar e sair em qualquer lugar e ser respeitada. Olha que transformação que Jesus fez na sua vida. Na parte B, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus está falando. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quer dizer, se você acha que você tem pouco pecado, você vai amar pouco. Mas se você entender que você é um pecador, é uma pecadora, você precisa se humilhar, precisa chorar, precisa jejuar para Deus ativar a sua fé, a nossa fé, aí sim, nós vamos entender que fomos muito perdoados. Jesus afirma que seus muitos pecados foram perdoados. O amor dela não comprou o perdão, mas foi perdoada porque muito amor. Ela não comprou o perdão com perfume caro, não. Igual muitas pessoas tentam comprar salvação de alguma forma, com dinheiro ou doando coisas caras, achando que vai se livrar, mas não se livra, porque Jesus não precisa das nossas ofertas, do nosso dinheiro, não precisa. Dá em mim, filho meu, o teu coração.
O teu coração eu preciso, porque se você me der o teu coração, eu vou te guiar, eu vou te coordenar a sua vida. Jesus precisa do nosso coração. Aí sim ele vai fazer grandes coisas. Quem não reconhece seus próprios erros ou falhas, entende que não precisa de tanto perdão. Tende a ser mais ingrato, ser mais arrogante, orgulhoso, soberbo, porque entende que não tem muito pecado para perdoar. Aí ele humilha o irmão, ele ama pouco a Deus, ele não ama o irmão que ele está vendo, porque se nós não amamos o irmão que a gente está vendo, como que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Então essa é a pessoa que acha que tem pouco pecado para ser perdoado. E é assim que aquele fariseu estava agindo. Aí quem estava na mesa sentado, quando viu Jesus falar que seus muitos pecados estão perdoados, está falando de perdão, eles questionaram naquela mesa ali, falou, quem é este que até perdoa o pecado? Porque esse camarada, ele cura, ressuscita, ele faz grande obra, mas até pecado ele está perdoando? Quem é este que até perdoa o pecado? Este é o Salvador do mundo, é o Criador dos céus e da terra, ele perdoa o pecado. E Jesus, para provar que ele perdoa o pecado, ele fez grandes coisas. Jesus não agia como um mágico na vida das pessoas, mas ele respondia à confiança sincera das pessoas. Ele não agia de maneira mágica, não, vou perdoar esse aqui não, esse aqui eu amo, esse aqui não, esse aqui é salvo, esse aqui não. Não é assim que Jesus age. Jesus, ele não age de maneira mágica, ele age de acordo com a fé que já está em nós e ela é ativada. Porque muitas pessoas, irmãos, a fé é ativada, mas não dá crédito. Deus ama o mundo todo, mas nem todo mundo vai ser salvo porque não dá crédito. Ah, não, Deus falou comigo, chorei, senti a presença de Deus, mas daqui a pouco esqueceu. E não retorna. Então, ele ama todos. Então, ele não vai agir de maneira mágica, ele não vai arrombar o coração de ninguém. Ele vai entrar de maneira educada ao coração que estiver disposto a dar crédito à sua palavra. No verso 50, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé foi ativada através da sua perseverança e atitude. Vai em paz que a tua fé te salvou. Você está tranquila. Isso quer dizer o quê? Ela está em paz, a sua fé te dando paz. A fé que ela valorizou foi ativada com a sua humildade. É isso que Jesus fez um dia na minha vida e na sua vida. E está disposto a fazer na vida de quem dar crédito à sua palavra. Vai em paz, fica tranquilo. A tua fé te salvou. Você tem paz na sua alma, você está tranquilo. Vamos ver, já estamos indo para a conclusão. A grandeza da graça de Deus em nossas vidas é o que nos torna mais amorosos e menos propenso a julgar os outros. Essa graça de Deus nas nossas vidas é que vai a gente estar mais disposto a amar o próximo, a amar a Deus, a estar sempre colocando, ajustando as coisas. E menos propenso a julgar as pessoas. A dívida dos nossos pecados e erros, ela foi perdoada, ela é perdoada. Você está perdoado, vai em paz. Fica tranquilo, descansa sua cabeça. Você está salvo, teu nome está no livro da vida. Você tem paz na sua alma. Isso que essa mulher recebeu. A dívida foi perdoada, a nossa dívida foi perdoada. Por isso temos paz na nossa alma. Agora é permitido um novo começo, um novo coração, com a nova vida, alegrando todos os dias na presença do Senhor. E não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, importa que nós temos paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, somos gratos ao Senhor por essa palavra que acabou de falar aos nossos corações, pela Tua graça que é soberana, pela Tua misericórdia que é infinita, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pela humanidade, e por todos aqueles que estão dispostos a ouvir a Tua palavra, Pai. Fica conosco, fica com a Tua igreja, Senhor, nos abençoando e guardando a nossa fé a cada dia. No nome de Jesus.